Está no ar, parceirinho! Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral. Pro bigode, parceiro, lembra do Riquelme, lateral esquerdo? Cara, tido como promessa, né? Caramba, pega vídeo meu, maluco. Vídeo meu aí de 2021, pô, uma esperança em cima do moleque, o moleque, a gente via jogar, falou, pô, o moleque é craque, vamos utilizar ele de atacante pelo lado esquerdo, aquele negócio todo. Inclusive, em 2021, era um dos jogadores que o Diniz mais gostava nesse elenco do Vasco, jogador habilidoso, né? Para esse tipo de jogo do Diniz, toca, passa, recebe e tal. É um jogador que encaixa no estilo de jogo, né? O Diniz sabe disso. E o Diniz, o que fez? Cara, o Riquelme era o único jogador do elenco, do atual elenco do Vasco, que estava treinando em separado. Treinando separado, ele teve uma contusão muito grave, né, cara? Ali em 2021 ainda, no fim de 2021, se eu não me engano, teve uma contusão muito grave, aquela contusão de joelho, né? A mesma do Jair, a mesma do Paulinho, a mesma do David. O cara voltou, irmão, irreconhecível, não conseguiu apresentar o futebol dele. O Vasco emprestou ele para o Sport, não conseguiu apresentar o futebol dele no Sport, tá? Foi devolvido. O Vasco utilizou ele em algumas partidas no Campeonato Carioca desse ano. Nada, irmão, nada. Não sai nada, não tá saindo nada dali, tá? Aí tava treinando separado, ninguém querendo o Riquelme. O Diniz falou, pô, esse é o Riquelme, aquele que arrebentava aqui dentro. O Diniz chamou. Agora o Diniz vai tentar entrar na mente dele, né, para que ele volte a jogar aquela bola que ele jogava antigamente. Cara, vai ser muito bom, né? Muito bom, pô. Se o Diniz conseguir fazer o Riquelme jogar bola, é um substituto pro Piton, tá? Ah, mas o Riquelme também não é tão bom defensivamente. Cara, vai ser um jogador para ajudar lá na frente. A gente fala muito do Puma Rodrigues, né? Que é um lateral que joga muito melhor na parte ofensiva do que defensiva, tá? O Riquelme é esse cara, tá? Se o Diniz conseguir de novo extrair o futebol do Riquelme pode ser utilizado ali no ataque pelo lado esquerdo, tá? E vai ajudar pra caramba. E aí repito que eu falo a mesma coisa que eu falo com relação ao Puma. Muito melhor do que usar Lloyd Augusto, tá? Uma bosta de um jogador que o Felipe contratou. Tá? Então, gostei, cara. Gostei aí dessa questão do Riquelme ser reintegrado ao elenco. Eu espero que dê certo. Eu espero que funcione. Falando aqui no Paulinho, né, a gente falou do Paulinho, que teve a mesma contusão. Falei para vocês no vídeo de ontem que o Vasco procurou o staff do Paulinho, já fez proposta para renovar, ninguém respondeu nada, agora já responderam, tá? Responderam que estão analisando a proposta do Vasco. Cara, não tem muito o que analisar, não tem essa de contraproposta, não. Paulinho, irmão, que ajudou muito o Vasco no ano passado, não, em 2023, né? Naquela luta contra o rebaixamento, ajudou demais também, jogou muita bola, foi uma grata surpresa. Quando o Paulo Brax contratou ele, foi uma grata surpresa, ninguém conhecia o jogador. Foi muito bem, mas no ano passado, no início do ano, machucou. Lesão de joelho, lesão grave, muito tempo fora. Voltou, é outro, igual o Riquelme. Irreconhecível, tá? Irreconhecível. A gente fica até na dúvida se vale a pena ou não renovar com o Paulinho. Paulinho tá muito mal, irmão. Muito mal mesmo. Muito mal mesmo. Mas o Vasco quer, vamos aguardar e torcer para que ele volte a jogar aquela bola que ele jogou em 2023. Falando mais uma renovação de contrato, o Vasco tá otimista com relação à renovação de contrato do Coutinho, tá? O empresário dele, eu falei para vocês, já viajou para a Inglaterra, tá naquela negociação, né, para rescindir o contrato lá na Inglaterra. Tem mais um ano de contrato com Aston Villa, tem time mexicano interessado, mas ele quer ficar no Brasil, ele quer ficar no Vasco, ele ainda não rendeu o que ele gostaria, nem o que os vascaínos gostariam, né? Então, tem mais aí, pelo menos um ano pela frente. Se não der certo também, Coutinho, ó, se aposenta, irmão, se aposenta, tá? Termina de uma forma digna e tal, porque, cara, a decepção, confesso para vocês, eu tava muito confiante que o Coutinho poderia voltar a render, né, com a camisa do Vasco, mas o Coutinho, cara, não consegue, né, não vai, né, irmão? Esse ano eu falei, cara, agora vai.
Pô, ele estava jogando muito, né? Os primeiros minutos de cada tempo, né? Chegava ali, jogava muito bem até os 20, 25 minutos do primeiro tempo. Depois cansava, beleza. A gente falava, pô, se ele entrar em forma, quem sabe ele não vai jogar 45. Daqui a pouco joga 90 minutos, ajuda pra caramba o Vasco. Mas não vai, né, cara? Parece que tá agarrado, tá travado. Tem que desamarrar, Coutinho, tem que desamarrar, tá? Tem um craque aí, né, irmão? Quem sabe, irmão, quem sabe ainda possa render aí. Mas enfim, tá tentando uma rescisão de contrato com o Aston Villa, ficando livre para poder renovar com o Vasco, tá? E aí o Vasco pensa em renovar por mais um ano, e aí aquela questão que eu já falei para vocês, questão salarial, não concordo de pagar 1 milhão pro Coutinho, tá? 500 mil já tá caro, 1 milhão, irmão, nem pensar, não dá, tá? Para pensar, o Vasco, um clube que tá, pô, sem dinheiro, pagar 1 milhão numa renovação com o Coutinho, tem que, ó, reduzir, dar uma reduzida nesse valor de salário. Ó, mais um jogador argentino, mais um meia, tá? Mais um meia argentino oferecido para o Vasco. De manhã eu falei sobre o Alan Lescano, né? O Alan Lescano, que é um meia atacante, um meia ofensivo, né? Do Argentino Júnior, jogador de seus 23 anos, tá? Jogador que foi oferecido ao Vasco. O Argentino Júnior, inclusive, topa fazer negócio, tá? Desfazer aí, ou melhor dizendo, vender 50% do jogador, valendo aí 12 milhões de reais, ele vale 24 milhões, metade 12 milhões, o Argentino Júnior topa fazer negócio. Agora foi a vez do Javier Ruiz. Javier Ruiz é um meia ofensivo também, argentino, pertence ao Independiente da Argentina, foi oferecido ao Vasco, ele está emprestado para outro time da primeira divisão da Argentina, que é o Barracas Central, jogador de 20 anos, muito novo, né, cara? Não sei se é a hora de um jogador desse, né? A gente precisa, falei para vocês, a gente precisa muito de um outro meia para ajudar o Coutinho e o Nuno Moreira ali, né? Precisa de outro meia, precisa de um cara. Ah, não podem jogar o Nuno Moreira hoje e o Coutinho não podem jogar. Beleza, aí vai entrar esse cara. Não dá para talvez contar com um cara de 20 anos, um clube que tem pouca grana, que tá com um elenco muito fraco. Tem que ser um jogador já experiente. Chegue para jogar, irmão. Chegue para jogar. Um cara que vai chegar para jogar, tá? Acho que não é a hora de uma aposta numa jovem promessa. É o caso aí do Javier Ruiz, jogador do Independiente da Argentina, que foi oferecido ao Vasco. Ó, seguinte, irmão, se liga nessa notícia aqui. Lembra da... Você lembra, óbvio que lembra, da arbitragem, né? A arbitragem é que vai decidir a vida de Vasco e 777, né? Foi colocado, o contrato previa isso. Se os dois brigassem, iria para uma arbitragem, beleza, aí cada um indicava um árbitro, beleza, 777 indica um, Vasco indica outro, beleza, tá? E aí a situação toda decidida na FGV. É o seguinte, o Vasco pela terceira vez tem recusado, né, foi recusado pela terceira vez o árbitro indicado pelo Vasco, tá? Ou seja, o Vasco indica um, a 777 reclama, tá? E a arbitragem devolve, dando razão a 777. Fez uma, fez duas, fez três, e eu fiquei pensando, cara, quem é o advogado que o Vasco indicou dessa vez? É mais um cara da OAB, tá? Um cara que, pelo que foi falado ali pela 777, né? 777 falou, peraí, esse advogado que o Vasco está indicando aí para ser árbitro, tá? Luciano Bandeira, esse advogado tem ligação com escritórios de advogados do Vasco, não pode ir na arbitragem. A lei brasileira que fala de arbitragem proíbe isso. Então não dá para ser esse. Cara, eu fiquei pensando, pô, o Vasco, irmão, tá fazendo isso de propósito? Será? Será que eles estão fazendo isso de propósito, cara? Cheio de advogado cascudo dentro do Vasco, conhece a lei de arbitragem no Brasil, sabe que não pode indicar um advogado com ligação com outros advogados do Vasco, mas continua indicando. Indicou uma, indicou duas, indicou três, aí a 777 vai recusando, a arbitragem aceita. Não casa com aquele negócio que a gente está falando aqui o tempo todo, que a gestão do Pedrinho não quer largar o poder, não quer resolver o problema com a 777, não quer revender o Vasco. Cara, não saiu em lugar nenhum, tá? Não saiu em lugar nenhum. Mas eu ligando aqui na minha cachola, irmão, ligando os pontos, eu fiquei pensando, caramba, Pedrinho, pior que encomenda, hein? Pior que encomenda,
Cara, que loucura, irmão. Que loucura, cara. Que loucura. Queria saber a sua opinião sobre esse assunto. Se você tá ligando os pontos igual o Bigode, ou o Bigode, não, o Bigode tá exagerando. Eu não acho que é nada disso. Não é nada disso. Pela terceira vez, cara. Pela terceira vez, um advogado indicado para ser árbitro é recusado, tá? E a recusa é aceita, porque a lei proíbe. E os caras continuam indicando advogado que não pode. Pô, irmão, caramba, será que eu tô viajando na maionese, cara? Será que eu tô viajando na maionese? Ou vai de encontro com aquilo que a gente tá, pô, observando e desconfiando, né? Que a diretoria gostou do poder e não quer largar. Hein? Enfim, irmão, queria que você deixasse seu comentário sobre mais essa situação envolvendo aí a gestão Pedrinho no Vasco. Deixa a sua opinião aqui, ó. Aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu. Saudações vascaínas.